A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Sou o presbítero irmão Claudini de Cuiabá, MT, aqui do setor do bairro Mapim. Nós temos o nosso pastor aqui do setor, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E aqui estamos para mais uma pré-aula da lição da Escola Bíblica Dominical, trazendo um assunto importantíssimo, qual é a ética. Mas antes de eu começar a falar sobre o tema da nossa lição, que é sobre o que é ética cristã, então nós temos aqui, nós vamos começar o segundo trimestre de 2018, que é valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Olha que coisa importante. E aí nós vemos aqui que a lição de número 1 é o que é ética cristã. A lição de número 2, a ética cristã e a ideologia de gênero. Ética cristã e os direitos humanos, que é a lição de número 3. Lição de número 4, ética cristã e o aborto. Lição de número 5, ética cristã, pena de morte e eutanásia. Lição de número 6, ética cristã e o suicídio. Lição de número 7, ética cristã e a doações de órgãos. Lição de número 8, ética cristã e a sexualidade. Lição de número 9, ética cristã e o planejamento familiar. Lição de número 10, ética cristã e a vida financeira. Lição de número 11, ética cristã e os vícios e jogos. Lição de número 12, ética cristã e política. Lição 13, ética cristã e as redes sociais. Então nós temos aqui várias lições durante esse trimestre, pela qual nós vamos explorar ao máximo a respeito deste assunto tão importantíssimo e que envolve todo o contexto social. Mas dessa feita, nós vamos agora falar sobre a ética cristã. E aí nós vamos ver alguns termos etimológicos, alguns conceitos, alguns pensadores da história, alguns homens que se apoiaram seus pensamentos, seus conhecimentos sobre a respeito da ética. O texto áureo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei por dominar por nenhuma delas, que está em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 23. E o interessante, meus queridos irmãos, que nós encontramos aqui também a verdade prática. As escrituras sagradas ensinam o que convém, a virtude do bem viver cristão em uma sociedade. Ou seja, a Bíblia, ela é não somente a regra de fé, mas ela também é um mapa pela qual orienta um cidadão a ele viver uma vida digna diante da sociedade. Deus, ele é ordeiro, no céu tem ordem, e o interessante é que toda essa ordem, ela parte de uma mente brilhante, e essa mente brilhante é o nosso eterno Deus. Quando nós olhamos antes dos 10 mandamentos, Deus, ele queria colocar uma regra no ser humano, porque o ser humano, ele pecou lá no Éden, e o homem precisava de uma regra, porque o pecado, de uma forma tão assustadora e avassaladora, tentou ofuscar e apagar a imagem de Deus no homem. Então o homem viveu de uma forma errônea. Deus, então, em todo o seu tempo, antes dos 10 mandamentos, tinha os 612 códigos, os 613 códigos, e esses aí foi resumido nos 10 mandamentos para que o povo israelita vivesse uma vida digna diante de Deus, mas obedecendo os preceitos bíblicos. Deus é ético, Deus, ele é ordeiro, Deus, ele coloca todas as coisas em seu patamar para que o cidadão, o homem ou a mulher, ele possa analisar como Deus é importante, que vela pela sua palavra. E resumindo esses 10, o ser humano, ele foi falho, nem Arão, nem Moisés conseguiu guardar a lei, porque o ser humano é errôneo, só vive uma vida errante. Mas, porém, Deus resumiu os 10 em 2. O primeiro é amar Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Então,
é importante que nós venhamos estar dentro deste contexto. E o contexto, ele é tão importantíssimo para nós, porque para que nós venhamos ter uma vida digna de toda a aceitação. E a vida que Jesus tem para nós é que nós vivemos uma vida em uma sociedade caótica. Mas por quê? Porque nós somos luz do mundo e somos sal da terra. E isso é importante. E agora veja bem, meus queridos irmãos, entender o que é certo e o que é errado neste mundo que são invertidos os valores morais que Deus cravou na nossa mente, na mente do ser humano, que é a consciência. Deus então ele exige de nós o quê? Que nós venhamos estar observando os seus preceitos. Agora veja bem, meus queridos, não é uma tarefa fácil, mas graças a Deus que nós temos o maior e o melhor referencial ético que o mundo já tem observado, que é o quê? Que é a palavra de Deus, que nem eu acabei de dizer, ela é a luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Por quê? Porque ela orienta tanto para quanto o homem interior como exterior. E nesse trimestre nós vamos estudar uma visão panorâmica da ética cristã a partir de um ponto de vista bíblico, pela qual Deus está fundamentado na sua própria palavra. Agora veja bem, meus queridos, esperamos entender, para que entre no nosso entendimento este assunto tão importante, que é o que? A ética, as considerações. Nós vamos observar aqui algumas considerações sobre casos éticos típicos e considerando o limitado e os espaços de tempo que às vezes não permite nós abranger no total, no geral, porque é bem resumida a nossa escola bíblica dominical, principalmente no sistema virtual. Mas veja bem, o que é ética? A palavra ética é a ciência secular, que o quê? Que é um aspecto da filosofia. Veja bem, a filosofia ela está segmentada em 6 sistemas tradicionais. Primeiro, política, lógica, quisiologia, estética, metafísica e ética, que é o objetivo de estudo da lição desse trimestre. Agora veja bem, meus queridos, para compreender melhor sobre o sentido da ética, vejamos algumas sintéticas em que constitui os aspectos pela quais ela está agregada no contexto filosófico. Dentre as suas modalidades, afecções filosóficas, é o saber a respeito do que? Das coisas. Mas quando nós olhamos aqui sobre a direção, a orientação para o mundo, para que vivas. Agora veja bem, existem especulações e muita especulação acerca do ideal da vida, e esta é de suma importância, porque envolve o campo da ideia, que é a ética humana. Desde já, meus queridos, nós podemos ver aqui alguns pensamentos humanos, como os titanes, e aí a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? A palavra de Deus ela é determinante, peremptórias, ou seja, ela é real, para que o homem, seja qual for ele que for, qual pensamento que for, ele é o que? Ele é criatura e Deus é o Criador, como está em Oséias no capítulo 11, verso 9, também em Números, no capítulo 23 e no verso 19, também Paulo dá ênfase também, carta aos Romanos, no capítulo 1 e do verso 25, também Jó dá seu referencial, no capítulo 38 e no verso 4. Todos esses campos de pensamentos, de atividades, que têm as suas especulações filosóficas. Agora veja bem, há uma filosofia da biologia, da educação, da religião, da sociologia e da medicina e da história e da ciência e etc. e etc. São várias filosofias, mas consideramos, entretanto, os 6 sistemas acima mencionadas, algumas que foi sistematizada por 3 antigos pensadores, entre eles Sócrates, Platão
e Aristóteles. Agora veja bem, meus queridos, quando nós olhamos para a política, ela vem do grego poli, que significa cidade. A política ela procura determinar a conduta ideal do Estado ou o governo, que envolve a ética social, a cultura, que inferir quais são o caráter, a natureza e o sal, e que envolve a peça importante do governo, que o governo quer trabalhar para que venha ter um governo ideal. Mas veja bem, tem a lógica. O que é a lógica? A lógica é um sistema ideal que aborda o ciclo de capacidade dos erros e de suas maneiras exatas de expressão. Trata-se de uma ciência normativa que investiga os princípios do raciocínio válido e da inferência correta, quer seja partindo da lógica dedutiva ou seja indutiva. Ou seja, é impressionante impressionar a respeito deste assunto tão importante. Quando nós vemos a gneologia, o que significa gneologia? Que é a disciplina que estuda o conhecimento na sua própria natureza, origem, mitos, possibilidade, metas, objetos e objetivos. Enfim. Agora veja bem aqui, tem outro também fator que é a estética. Qual a forma da estética? Ela é integrada para designar as filosofias das belas artes, ou seja, a música, pintura, deixa eu ver mais. Esses temas, ela procura definir qual seja o propósito ideal e mentor das artes ou da filosofia e assim por diante. Mas tudo isso faz parte da ética. Ou seja, algumas têm por atividades que apontam para alguns certos alvos. E nós olhamos para a metafísica. Refere-se ao que é metafísica? As considerações, especulações concernente à palavra ou entidade. Por exemplo, a agência, ela é o caso que agência materiais. Por exemplo, Deus, alma, livre-arbítrio, o destino e até mesmo da morte. Ou seja, a imortalidade e até mesmo o problema do mal, e etc, etc. Nós vemos aqui o campo das ideias, mas vamos ver aqui a ética. A ética é o campo da conduta ideal, como, por exemplo, a teoria, são várias teorias que governam a ética do homem e distanciado de Deus, por causa da sua incredulidade e dos seus pecados que está sobre a sua vida. Mas quando nós estudamos, quando nós vemos que se propõe, quando eu vejo aqui que o ser humano, ele por si próprio, ele não consegue buscar Deus, porque ele está subjugado pelo seu eu, pelo pecado e pelo mundo que está sobre a tua vida. Agora veja bem aqui, a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo. A igreja não pode andar no mesmo curso do mundo. A igreja, ela tem um padrão ético, moral, por quê? Até mesmo diante das leis do nosso país. Até que ponto que um cristão ele pode obedecer à lei? Até no momento que essa lei ela não desconstrói e não vai de encontro o que fere a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, ou seja, toda a lei que vai de encontro, que vai afrontar a palavra de Deus, a igreja não pode obedecê-la. A igreja tem seu padrão de conduta e regra de fé. Como apologético, nós não podemos, nós temos que defender a palavra de Deus como ela é. Agora veja bem, meus queridos, quando nós olhamos, o servo de Deus, pelo Espírito Santo que nele habita, ele é o que? Ele está sobre o que? Paulo enfatiza no livro de Romanos, no capítulo 8, e no verso de número 2, existem inúmeras argumentações. E quando nós olhamos para esse tema tão importante que é sobre a ética, meus queridos, quando nós olhamos aqui sobre o ponto de vista da ética bíblica, o que acontece? O qual ela expõe como
expõe Deus como fundamento de todas as coisas e como uma conduta ideal. Agora, o que acontece? Sobre a origem da palavra ética, ela vem do grego ethos, que significa costume, disposição, hábitos, e no latim vem de mores, ou seja, mores, ela vem como sentido de vontade, costume e regras. É importante saber algo a respeito desse assunto aí. Mas a ética, ela vem o quê? Ela vem da prática, que é a conduta ideal de regra que cada indivíduo vem se comportar diante da sociedade. E quando nós vemos na teoria? A teoria é o estudo dos deveres do indivíduo isolado, ou em grupo, em uma exata conceituação do que é certo ou do que é errado. E aí, meus queridos, vemos reiterando que a ética é um conjunto de regras, de condutas para o cristão, tendo por fundamento a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé. Para nós crentes em Cristo Jesus, o certo e o errado deve ter como base o que? A Bíblia Sagrada, como eu acabei de dizer, que ela é a regra de fé. Mas o termo da ética, ela vem o que? Ethos, que vem o que? Como significa o que? Conduta, comportamento, parte da postura habituais de um indivíduo. E nós vemos que a ética cristã, ela deve ser fundamentada no conhecimento de Deus revelado para nossas vidas, ou principalmente nos ensinos de Cristo, de modo que Ele morreu por todos nós, não só por um grupo, para que nós possamos viver nele e não no mundo, porque Jesus, ele morreu e ressuscitou, como Paulo enfatiza no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso de número 15, como também em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. E aí nós vemos aqui, meus queridos, um campo aberto sobre a ética singular e a ética social. O antinomismo. O que é o antinomismo? Este ensino é errôneo, meus queridos irmãos, que é humanista e singular. Ele depende do quê? Que depende das pessoas e não de Deus. Depende das pessoas, depende das circunstâncias. Os filósofos incrédulos, principalmente existencialista, envolve, meus queridos, sobre algumas pessoas. Por exemplo, tem alguns que dizem que alguns filósofos que alguns homens é plenamente livre, ou seja, eles dizem que o homem em si próprio, ele é o que? A liberdade, que o homem é a própria lei, ou seja, então essa ideia, ele coloca o homem como centro de todas as coisas. Aí vem a palavra antropocentrismo. O homem, ele quer ser o centro. O homem não quer estar no meio, não quer estar do lado, não quer estar atrás, ele quer estar na frente. Ele que tem que se destacar, ele tem que se sobressair. Mas a palavra de Deus não é assim que nos ensina. Jesus, ele é o nosso alvo. Jesus é a nossa regra de fé. Ele é o nosso centro. E as pessoas não querem. Essas pessoas não querem obedecer a palavra de Deus. Ele coloca como centro de todas as coisas. E aí, meus queridos, vem o que o homem, você viu, alguns hinos, alguns louvores, as pessoas querem que cresce ele, mas não Deus. Deus, ele abomina esse tipo de pessoas. E aí nós vemos aqui o posicionamento cristão. Essa teoria, ela serve para o cristão como? Por exemplo, nela o homem se faz o seu próprio Deus. A Bíblia diz que há um caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte, como está em Provérbios, no capítulo 14 e no verso de número 12. De tudo que se tem ouvido, meus queridos irmãos, o fim é temer a Deus e guardar os mandamentos, porque este é o dever de todos nós, como está em Eclesiastes, no capítulo 12 e no verso 13. O antinomismo, nós vemos aqui a palavra, ele é relativista, ou seja, cada um age como quer. Foi o que aconteceu com quem? Com o povo de Israel, com o povo judeu. O povo se desviou, sem líder, sem pastor,
se corrompeu. Mas por quê? Aí vem aqui, meu querido. Nós encontramos generalismo. O que é generalizar? É um outro aspecto. Essa falsa doutrina, ela diz que deve o quê? Haver normas gerais de conduta, mas não universal. A conduta de alguém, para ser chamado de certo ou errado, depende dos seus resultados. Ou seja, é o que define principalmente nesse século que nós estamos vivendo, nessas últimas horas. Mas quando nós olhamos sobre descrentes ou crentes e político italiano como Nicolau, como Maquiavel, os fins não justificam esses meios. Tudo isso contraria a vontade de Deus. Aí nós vemos aqui o posicionamento cristão. O posicionamento cristão, vemos que é o generalismo. O que acontece? Ele não se contuna com a ética. Pois o crente em Jesus, meus queridos irmãos, nós somos o que? Nós não temos fim nem meio, porque nós estamos observando a palavra de Deus. Ela é a regra de fé. Só ela que vai determinar a qual nosso caminho, se é certo ou errado. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a regra absoluta que define se o ato ele é certo ou errado. Ela quem? Ela tem a aplicação universal e não só local. O dever do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Como está em Eclesiastes no capítulo 12, versículo 13, que eu acabei de citar aqui agora há pouco aqui atrás. Mas a palavra de Deus ela não muda de acordo com alguma circunstância. Ou seja, por meios, resultados. Pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Há outras modalidades e outras fortes expressões sobre a ética secularista, como seducionismo, situacionismo, e aí vem o que? Anicetismo, aí vem o que mais? Quando nós olhamos para esse ponto, o situacionismo, meus queridos irmãos, e nós vemos o que? Nesses pontos, nesse campo aqui, ele tem o hierarquismo. Todas essas modalidades na sociedade, ela é impossível, elas não tem como desconstruir a palavra de Deus, a palavra de Deus vai de encontro com ela. Mas quando nós olhamos aqui sobre algumas narrativas tipológicas, sobre algumas ilustrativas, mencionada sobre algumas formas, aqui, até porque o mundo, ele fala muito delas, principalmente, meus queridos, nas escolas singulares. Os nossos adolescentes, as nossas crianças, principalmente classe adulta, é o que mais ensina esse tipo de filosofias. São o campo filosófico da ética. Mas o cristão ortodoxo, ele tem a sua fé baseada no que? Na palavra de Deus. Ele é fiel a Deus, ele defende a palavra de Deus. Meus queridos amados irmãos, porque a Bíblia, ela é tudo que esclarece sobre a ética e o padrão de vida de um cidadão na sociedade. Por exemplo, uso, costumes, hábitos, práticas e cotidiano. A nossa vida tem que fazer o que? Tudo para agradar a Deus e manter distante do mundo aqui fora. Meus queridos irmãos, estamos falando sobre o campo dessa ética, e isso é importante. É importante entender. Por quê? Porque nós estamos vivendo um mundo corrompido. O mundo jaz no maligno. Ora, quando nós olhamos, eu fiz aqui um resumo aqui sobre a ética, baseado no contexto aqui da nossa lição, e entender a respeito deste assunto importante. Eu quero deixar propor para vocês aqui. Vocês que moram em uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, todo domingo de manhã tem a escola bíblica dominical. Lá você pode interrogar o professor, fazer pergunta, questionar ele, porque lá o tempo é muito mais amplo. Aqui é só um pequeno resumo sobre o que de fato é ética e as suas filosofias. Meus queridos irmãos, eu espero de ter alcançado um pouco desse objetivo sobre a ética. Que Deus vai abençoar a todos, mas a todos mesmo de uma forma muito especial. E fico aqui nesse exato momento. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus me permitir. Até mais, a paz do Senhor a todos vocês. Um abraço.